Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Um prazer imenso que eu, Renan, tô aqui para o episódio número 40 da nossa série que conquistou o Brasil. Mais um episódio da série Eu Sou o Tal. E hoje nós vamos aí ver um jogo fantástico. Mikkel Tal contra o Robert Forbes. Chicago aconteceu em 1988. Se você prestar atenção, ou se você já tiver sido curioso o suficiente e ter ido atrás da história do Tal, vai ver que 1988 foi já um pouco perto, né, do ano de sua morte. E aí o Tal já estava numa fase mais madura, mais tranquila. E mesmo assim ainda estava destruindo os tabuleiros. Vamos dar uma olhada então, né, como foi essa partida. Mikkel Tal deu início à partida com E4, tivemos C5, por parte do Robert, cavalo F3, D6, temos aí uma siciliana, depois de D4, peão toma em D4, cavalo toma em D4, cavalo F6, cavalo C3. Se a gente tivesse um A6 aqui, a gente estaria caminhando para a tradicional variante Najdorf da defesa siciliana, muito comum e também muito violenta. Porém, existe uma mais violenta ainda, que é a variante G6, que foi a que seguiu na partida. Essa variante é conhecida como a variante dragão da defesa siciliana e ela também é muito conhecida por levar linhas violentas demais para ambas as partes. Se as brancas não tiverem cuidado, elas podem acabar estraçalhadas, eu diria, por essa variante. O tal tem um plano muito simples. Depois de bispo E3, a ideia é jogar dama D2. Claro, depois de alguns lances de desenvolvimento, né? Dama D2, roque na ala da dama e começar a avançar os peões em direção ao rei inimigo. Já as negras, né, falando bem por cima mesmo, as negras vão, claro, tentar jogar o bispo G7, fazer o roque na ala do rei e tentar lançar seus dois peões na ala da dama, né, fazendo um verdadeiro ataque de minoria. E claro, nisso o jogo se desenrola e ambos os jogadores vão tentando, né, levar seus pontos fortes e pontos fracos. Ok, tivemos bispo G7 por parte do Robert Forbes, F3, cavalo C6, temos dama D2 preparando roque na ala da dama, depois de roque na ala do rei das negras, bispo C4, o tal com o bispo C4 ele configura, né, em suas peças o chamado ataque iugoslavo. É uma linha também muito violenta que definitivamente vale a pena ser estudada depois. Olha só, aqui nessa posição o Robert Forbes jogou o lance cavalo D7. Não é o lance mais popular, mas ele tem uma ideia interessante. Né? O lance mais popular nessa posição é você trazer o bispo aqui para D7. Mas de fato, seria o cavalo D7 nessa posição. Depois do lance H4, por parte do Tal, o Tal nem roca ainda, né? Ele espera ao máximo ver o que o seu oponente vai fazer e aí já começa a colocar aqui os peões para avançar. Claro que numa posição como essa é muito raro que um jogador de branca julgue correto, por exemplo, fazer o roque na ala do rei. Né? Tem que ter um motivo muito bom para fazer ele desistir do roque na ala da dama. Tivemos cavalo B6 atacando o bispo. E a ideia é meio que você tentar ganhar o par de bispos das brancas, tá? Depois de bispo B3, jogar cavalo A5, atacando esse bispo aqui. Seguiu H5, a parte do tal, não querendo perder tempo com o ataque. E aí depois disso, antes de tomar o bispo de imediato, o Robert Forbes foi lá e jogou o cavalo de BC4, atacando duplamente a dama e o bispo das brancas. E agora ameaça dupla, né, de fato ganhar o par de bispo mesmo. Seguiu dama E2, saindo do ataque do cavalo. Cavalo toma o bispo em E3, dama toma em E3, cavalo toma o bispo em B3 e o peão toma em B3. Perceba que como o jogo vai se desenrolando, né? As brancas ficam com dois cavalos e as negras com dois bispos. Quem você acha que está melhor nessa posição? Eu deixo para você fazer essa análise, esse julgamento. A verdade é que ambos os jogadores têm pontos fortes e pontos fracos na sua posição. Ok, tivemos bispo D7, desenvolvendo o bispo, abrindo o caminho, quem sabe, para a torre, vem para C8, por que não? E aí o Tal foi lá e fez fazer o roque aqui,
na ala da dama, tentar proteger um pouco mais meu rei. E claro, conectar as torres, né? Seguiu E6, impedindo aí um pulo do cavalo no centro, por exemplo, para a casa D5. Temos F4 por parte do tal, avançando os peões, vindo com tudo para o ataque. Depois de dama B6, a ideia de dama B6 é colocar a dama numa posição onde ela crava esse cavalo inimigo, né? Agora, se o cavalo mover, a dama das brancas estaria caindo aqui na casa 3. Temos F5, desafiando os peões. E aí tivemos por parte do Robert Forbes, peão, tome F5. Deixa eu só voltar aqui. Qual é a ameaça de fato quando você faz um lance igual esse aqui, igual esse F5? Qual é a ameaça por trás? Vamos supor que as negras dessem uma pane no sistema e aí jogassem um lance como A5, por exemplo. A ideia é muito simples. Você primeiro tomaria o peão em G6 com o seu próprio peão, tá? Peão toma em G6. E aí depois de algo do tipo peão toma em G6, por exemplo, tá? F toma em G6. E depois de F toma em G6, dama H3. E aí, nessa posição aqui, as brancas têm uma ameaça muito forte de dama H7, por exemplo. Podem até, quem sabe, depois tomar esse cavalo, esse peão aqui com o cavalo. Tem muitas ideias nessa posição, então as brancas estariam muito bem. Mas, voltando aqui, depois de F5, seguiu peão toma em F5, E toma em F5. E aqui, você percebe que o jogo já vai começando a se abrir, a se desenrolar, né? E aí, negras sentiram a necessidade de tirar seu rei dali e jogar um lance profilático, rei H8. Se algo do tipo agora, vamos supor, peão toma em F5, por exemplo, algo do tipo dama D3, parece ser um lance promissor, atacando tanto o peão de F5 com o cavalo, como também ameaçando, quem sabe, cavalo C5 nessa posição. Então, me parece uma variante promissora para as brancas. Talvez por isso que o Robert Forbes preferiu jogar rei H8. Temos torre de HF1. E aqui o Robert Forbes quer saber, eu vou trocar um par de bispos aqui. Vou jogar bispo toma cavalo em D4. Por quê? Porque depois de torre toma em D4, eu jogo E5. E a torre ainda continua cravada para a dama. E aí, aparentemente, eu estou ganhando uma torre, né? Pois é, de fato. Como jogar, né? Como proceder? Agora que o Tal entra em ação. O Tal jogou o fantástico lance. Será que você consegue adivinhar? Ok, dama H6 foi o lance do Tal. Trazendo a dama pertinho do rei para, claro, continuar o ataque. Seguiu, de fato, a dama toma a torre em D4. E aí, como proceder? Qual é o próximo lance? Talvez seja fácil de ver, né? Dama F6, com certeza vem à cabeça no primeiro momento. E aí depois de rei G8. O ponto agora é como a gente continuar aqui nessa variante. Porque é uma variante bastante complicada aqui agora. Tem vários lances promissores que não parecem levar muito longe. Por exemplo, um deles é você fazer o lance torre F3. Tá? Lance torre F3. Depois de torre de FC8, porque você estava ameaçando aqui agora checkmate no próximo lance, né? Então tem que tirar a torre para dar um arzinho para o rei conseguir escapar. Você pode jogar, continuar com torre G3, o rei teria que vir para F8, torre G7, ameaçando agora o mate na casa F7. Aí as negras se salvam miraculosamente com o lance de dama F4. Você percebe, como assim o dama F4? Isso é um cheque. Né? E é esse cheque que salva depois que o rei sai, bispo E6. E agora o bispo está defendendo a casa F7. E se o peão tomar o bispo, a dama cai, né? Aqui para a dama das negras. Então, as negras vão conseguindo segurar. E claro, se seguir torre, toma o peão em H7, rei E8. Tá? E o rei está tendo essa casa aqui para escapar, né? A casa D7. Negras vão conseguindo segurar. Ok, voltando aqui. Acabou de ser jogado rei G8. E aí tem outra variante interessante. Você pode dizer, mas por que não dama G5, né? Trazendo a dama aqui para a casa G5. O rei, a única casa é H8.
E depois de H6, ameaçando mate na casa G7, as negras têm um lance interessante, E4, é o lance que salva, né? As negras acabam defendendo a casa G7 e aí aparentemente elas vão conseguindo segurar a partida. Depois de torre D1 atacando a dama, torre G8 vai segurando. Ok, mas aqui nessa posição o Tal faz um lance muito interessante, muito bonito. E se você quiser pausar o vídeo, você pode pausar e tentar descobrir. O lance é cavalo D5. Fantástico, né? Entregando o cavalo. Como se não bastasse estar com uma torre a menos, né? Entregando o cavalo assim a nada. O ponto é que nessa posição, tá? Não seguiu o lance dama toma o cavalo, mas se a dama tomar o cavalo, dama G5 cheque agora é fatal. Por quê? Porque depois de rei H8, H6, e a dama não está mais nessa diagonal para você jogar E4 e defender a posição, né? Então depois de cavalo D5, tivemos torre de F E8, preparando aí quem sabe uma escapatória para o rei, tentando defender. Seguiu dama G5 com cheque, o rei veio para H8, H6 ameaçando mate, E4 defende ainda, né? A dama está aqui, porém agora tem um lance muito interessante, F6, tá? E agora você tem proteção extra, né? Tem proteção extra do cavalo aqui no peão F6, tem proteção extra da torre. E agora é bastante complicado, você tem dois peões suportando essa defesa, né, da casa G7. E o único lance das negras é praticamente jogar o lance torre G8, para evitar um mate no próximo lance. E aqui jogam as brancas e vencem a partida. Será que você consegue descobrir? Se você fosse o Mikhail Tal agora, e aí? Será que você conseguiria dar o checkmate? O checkmate forçado sai com um lance fantástico. Dama G7. Fantástico, né? Incrível. Depois que a torre toma dama em G7, peão de H toma em G7. Muita atenção. É muito importante não tomar com o peão de F, porque aí a dama poderia se sacrificar e capturar aqui. Muito importante tomar com o peão de H. E aí depois de rei G8, o mate sai com cavalo E7. Fantástico. Bonito de ver, né? E é isso. Esse foi o nosso episódio número 40 do Mikhail Tal. Eu espero que tenha valido a pena ter esperado. Eu espero que você tenha gostado dos comentários e da partida em si. E muito obrigado, tá? Muito obrigado a você. Muito obrigado por fazer parte dos 30 mil inscritos. Esse vídeo é feito em comemoração aos 30 mil inscritos. E agora vamos que vamos. Acredito muito que ainda é só o começo, se Deus quiser. Forte abraço e a gente se vê no próximo episódio da série Eu Sou o Tal. Valeu!